O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, as leituras deste domingo, principalmente a primeira e o Evangelho, nos falam da dignidade do matrimônio e da família segundo os desígnios do Criador. No Evangelho, Jesus vai confirmar os planos de Deus para o homem e a mulher a respeito da união matrimonial. É quando um grupo de fariseus armam uma cilada para pegar Jesus, lhe questionando sobre uma antiga lei do divórcio que Moisés havia escrito no Antigo Testamento. É permitido ou não ao marido despedir a sua esposa conforme a lei de Moisés? Por que os fariseus fazem essa pergunta? Porque não só no tempo de Jesus, mas há bastante tempo atrás, dentro do judaísmo, e o judaísmo, porque era uma cultura muito patriarcal, uma religião que exaltava muito o homem e desconsiderava a mulher não tinha voz e nem vez, e assim, por qualquer coisa, o homem, o judeu, tinha o direito de despedir a sua esposa, se divorciar dela e se casar com outra. O interessante é que era um direito que só o homem tinha. Só o homem é que tinha o direito de exercer essa lei do divórcio, que nem era uma lei ainda. E por que Moisés, naquele tempo, vai prescrever uma lei do divórcio? Para tentar colocar um limite nessas atitudes que muitas vezes causava muito sofrimento para as mulheres e para as famílias, porque
na lei de Moisés, o divórcio só era permitido em situações graves. Por isso que Moisés prescreveu essa lei. E dentro da lei do divórcio, Moisés colocava alguns direitos que a mulher deveria ter para não ficar totalmente abandonada. Já era, no fundo, uma forma de tentar frear a separação entre o homem e a mulher, mas de uma forma muito limitada. E dentro do judaísmo, não só os fariseus, mas muitos judeus já aceitavam o divórcio, essa lei de Moisés, de uma forma tranquila. O divórcio já estava se tornando algo popular entre os judeus. Não pense que o divórcio é algo só dos nossos tempos modernos, hein? E pós-modernos. No tempo de Jesus, e até antes do tempo de Jesus, o divórcio já era uma triste realidade. Mas nos tempos de agora, com certeza, hein? Se a gente fizesse uma pesquisa nas escolas, principalmente para com os adolescentes do ensino médio, ou nas universidades, perguntando para os jovens o que eles acham do matrimônio indissolúvel, o matrimônio para a vida toda, conforme as leis de Deus, muitos vão rir na nossa frente, sem nenhum receio de nos envergonhar. Mas Jesus, com a sua resposta aos fariseus, vai deixar bem claro que o divórcio nunca esteve nos planos do Criador. Primeiro Jesus vai responder dizendo: Moisés prescreveu uma lei do divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no começo não foi assim. E aí Jesus vai voltar lá no plano original de Deus, narrado no livro do Gênesis, conforme ouvimos na primeira leitura. E assim o homem deixará a sua casa, a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, não mais dois, mas uma só carne. Jesus confirma, ratifica o plano de Deus para a união entre o homem e a mulher. Ele não volta atrás, ele não negocia os mandamentos de Deus. Caríssimos irmãos, o mundo não quer a verdade de Cristo, e nem mesmo a perfeição das leis de Deus em suas realidades humanas. Por isso, ainda hoje o mundo se escandaliza quando a igreja continua pregando a respeito do matrimônio indissolúvel e contra o divórcio. Mas a igreja precisa ser fiel ao anúncio do evangelho da família que Jesus confiou à sua igreja. Qual é o evangelho da família? O evangelho da família começou lá no livro do Gênesis, conforme ouvimos na primeira leitura, e vai encontrar o seu perfeito acabamento em Jesus, quando ele recorda os planos do Criador, dizendo: agora o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, não mais dois, mas uma só carne. Crescei e multiplicai-vos. O que Deus uniu, que o homem não separe. Olha aí o evangelho da família. É Deus que dá ao homem e à mulher essa vocação para um amor
que deve ser tão profundo, que deve ser tão fiel. E aqui eu não falo dos amores romantizados pelos filmes e pelas novelas, porque esse tipo de amor muitas vezes não dura mais do que um ano, mas o amor no sentido pleno da palavra, mais do que sentimento, é uma decisão de um doar a sua vida pelo bem do outro, de um se sacrificar pelo bem do outro. Não é à toa que o livro do Gênesis, quando narra a criação da mulher, diz que Deus tirou a carne do lado de Adão. É uma linguagem simbólica, mas que tem uma profunda mensagem para nós. A mulher é tirada do lado de Adão, e por quê? Porque os dois, homem e mulher, devem caminhar um ao lado do outro, se ajudando mutuamente no caminho da fidelidade, no caminho da doação, e se santificando um ao outro, para ganharem os céus, para ganharem a felicidade eterna. O homem não deve caminhar nem à frente e nem atrás da mulher, e muito menos pisar nela. A mulher não deve caminhar nem à frente e nem atrás do homem, e muito menos pisar no homem, mas ambos devem caminhar um ao lado do outro, sendo suporte, sendo ajuda mútua, se doando mutuamente pela salvação um do outro. E assim, o evangelho da família, este evangelho que faz com que o homem e a mulher vivam um matrimônio segundo os desígnios do Criador, para constituir a família humana. Este evangelho deve ser anunciado pela igreja com fidelidade. É claro, a igreja manifesta um profundo respeito para com a história daqueles casais que acabaram tendo que experimentar a dor da separação. A igreja não os julga, e esses casais inclusive têm até mesmo que se sentir acolhidos e amparados pela igreja, para que continue a sua caminhada de fé. Mas não é por causa que o divórcio se tornou algo tão popular no meio do mundo, que a igreja deve deixar de pregar o evangelho da família, deixar de defender o matrimônio cristão indissolúvel, e deixar também de denunciar os inúmeros males do divórcio. Caríssimos irmãos, Deus é o autor do matrimônio. Isso está nas primeiras páginas da Bíblia. E por isso, quando uma moça, quando um rapaz desejam se casar de uma forma cristã, diante de Deus e da igreja, uma primeira verdade já devem assumir em seus corações, porque sem essa verdade não vai dar certo não. E que verdade é essa? Assim como Deus é o autor do matrimônio, nenhum casal vai conseguir levar adiante essa vocação tão divina e tão humana, se não estiverem os dois profundamente unidos a Deus, vivendo na sua palavra, buscando a sua graça. O que adianta um casal casar-se diante de Deus e com as bênçãos de Deus através da igreja, recebe o sacramento do matrimônio, mas depois vão viver a sua união matrimonial no dia a dia de forma pagã, sem fé, sem religião, sem oração, sem Eucaristia, sem a confissão dos pecados, sem a igreja.
Muitos casam-se como os cristãos se casam, mas depois vão viver o seu matrimônio de forma pagã, como os pagãos vivem. E aí o ser humano, entregue somente aos seus amores, o ser humano entregue somente às suas fragilidades, não vai conseguir levar adiante uma vocação tão grandiosa para a felicidade do homem e da mulher. Conversem de vez em quando, principalmente os mais jovens, com aqueles casais mais antigos, que estão aí com seus 50 anos de casado, 60 anos de casado, 40 anos de casado. Perguntem para eles, qual é o segredo? Eles não vão apresentar nenhuma receita pronta, mas tenho certeza que, se são casais cristãos, e vivem bem o seu casamento, na graça de Deus, mesmo com tantas provações, todos eles vão apontar para o céu, e vão dizer: olha o segredo aí, ó. Olha o segredo, buscar viver o matrimônio em Deus, tendo Cristo como o alicerce de nossas casas, tendo a graça de Deus como o cimento desta união. O quão bonito é quando a igreja vê o casal vindo juntos na igreja, porque aí Deus e a igreja se enchem de esperança que aquela união vai chegar até o fim. Um casal que todos os domingos sai da sua casa, seja de manhã cedo ou em algum horário durante o dia, e diante do altar da Eucaristia, como eles se casaram um dia diante do altar, todos os domingos voltam diante do altar do Senhor, comungam o corpo e o sangue de Cristo, se alimentam da palavra do Cristo, e assim, sempre diante do altar do Senhor, eles recebem a graça que vem de Deus para renovarem constantemente a sua vida conjugal, colocando Cristo no meio de sua união. Aí o casal também no dia a dia, mesmo quando não podem sempre fazer isso juntos, tira um momento de oração, tem um oratório na sua casa. Casal cristão é assim, católico, tem um oratório, tem um quartinho de oração na sua casa, e todos os dias se recolhe ali 10 minutos, 15 minutos, com a palavra de Deus, diante do crucifixo, pedindo as graças de Deus, para conseguirem vencer as provações do dia a dia. Aí uma vez por semana este casal se une, e quando vem os filhos, trazem também os filhos para um momento de oração juntos. Casal cristão tem que rezar juntos. Isso faz toda a diferença na vida do casal. Aí aos domingos, o casal vem na igreja renovar a sua aliança, recebendo aquele que veio selar com a humanidade uma nova e eterna aliança com o seu sangue, o Cristo. Às vezes eu vejo na igreja, tantas, principalmente as esposas, tantas esposas sozinhas, que se eu não soubesse que elas eram casadas, eu ia perguntar: você é solteira ou é viúva? Não, padre, eu sou casada. Poxa, eu nunca vejo o seu marido do seu lado na igreja. Aí já começa a separação, Separação já começa quando o casal não consegue buscar a Deus juntos. O divórcio não acontece no tribunal. O divórcio acontece primeiramente no coração de cada um, quando não buscam a Deus, não buscam o auxílio que vem do divino esposo, que é o Cristo,
para se santificarem na sua vida a dois. Caríssimos irmãos, por que a igreja jamais será a favor do divórcio? E aqui não se trata de emitir algum julgamento sobre os casais que passaram ou estão passando por essa triste situação. A igreja não os julga, só Deus pode julgá-los. Mas por que a igreja jamais será a favor do divórcio? Primeiro, pela fidelidade à palavra de Deus. A igreja precisa ser fiel à palavra de Deus. Segundo, por causa da mentalidade que o mundo vai criando por detrás do divórcio, que é a chamada cultura do descarte, que o nosso Papa Francisco tanto tem falado. Hoje se descarta o outro de uma forma muito fácil. O ser humano hoje é descartável. Se descarta o outro quando não se tem mais o dinheiro, quando não se tem mais a estabilidade financeira. Há uns anos atrás, um dos meus afilhados de matrimônio, que eu fui padrinho, partilhava comigo essa dor, né? Padre, eu fiquei desempregado, vivia bem com a minha esposa, eu estou desempregado há 2 anos, as coisas ficaram muito difíceis em casa, ela teve que trabalhar, e agora minha esposa saiu de casa, disse que não aguentava mais aquela pobreza. Acaba o dinheiro, acaba o amor, né? Aí o ser humano é descartado. Acaba a beleza física, porque vai chegar um momento que tudo vai cair, tudo vai murchar. E essa não é a verdadeira beleza. Mas nesse mundo que descarta o ser humano, acaba a beleza, descarta o outro. Acaba a saúde, descarta o outro. O outro não mais atende às suas expectativas, não te dá mais o prazer que você tanto deseja, se descarta o outro. Aí aquelas juras de amor que foram feitas diante do altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, essa jura de amor se evapora como fumaça ao vento. Mas por que isso? Porque muitos não aprenderam a viver o verdadeiro amor. O amor que o mundo ensina é uma caricatura do amor, porque é um amor hedonista, ou seja, usa o outro enquanto o outro me convém, enquanto o outro me dá alguma vantagem. Este é o amor da cultura do descarte. Mas o amor cristão, ele brota da cruz de Cristo. Por isso que a grande escola que os casais devem entrar e devem permanecer nessa escola todos os dias é a escola do crucificado. Ali está o verdadeiro amor. Não é romance, não é sentimentalismo. O amor do crucificado é o amor que se doa pelo bem do outro, é o amor que se sacrifica pelo bem do outro, é o amor que dá vida pelo outro. Não esqueço um sacerdote que eu conheci, ele deve ter aprendido isso de alguma outra cultura cristã, mas é muito válido o que ele faz, né? Sempre nos casamentos que ele celebrava, antes de dar a bênção final para os noivos que estavam contraindo núpcias, ele dava de presente uma cruz para os noivos. E ainda pedia para um falar para o outro, segurando aquela cruz, aquele crucifixo: diga aí para o seu noivo, você é minha cruz. E a noiva tinha que dizer para o noivo:
você é minha cruz. No primeiro momento os noivos ficavam escandalizados: padre, o senhor está profetizando que a nossa vida de casado só vai ser sofrimento? Mas é porque nós acostumamos a olhar para a cruz do Senhor só como sofrimento. Não, o sofrimento faz parte, sim. Pergunta a algum casal aí, avançado na sua vida a dois, se já não passou por inúmeros sofrimentos na vida a dois. É o realismo da vida. Mas a cruz, antes de tudo, não é sinal de sofrimento. A cruz é sinal do amor que se doa. É este amor que faz com que uma união se torne indissolúvel. Quando movido por esse amor do crucificado, esse amor que vem do próprio Deus, é capaz de doar a sua vida pelo bem do outro, e não para usar o outro, e não para ter vantagem sobre o outro enquanto se pode, e o outro por sua vez faz esse mesmo movimento de retorno, ele se doa pelo bem do outro, ele se sacrifica pelo bem da família. É claro que essa receita vai dar certo. Por isso, os jovens que desejam se casar, os casais já unidos em casamento, entrem na escola do crucificado. Aprendam que o único amor que é capaz de salvar os casamentos e de salvar as famílias é o amor que brota da cruz. É este amor que deve mover a vida dos casais, o amor que se doa pela salvação do outro, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, até o fim de suas vidas. Por isso que o casamento cristão não é apenas para a felicidade do casal. O casamento cristão também é uma missão que o Cristo confia aos esposos. E aqui eu queria terminar citando uma fala de São João Paulo II, que foi o Papa que mais defendeu as famílias, no principal documento que ele escreveu a respeito da família cristã: Familiares Consórcio. Olha o que ele diz: o sacramento do matrimônio constitui os esposos e pais cristãos testemunhas do Cristo até os confins do mundo, verdadeiros e próprios missionários do amor e da vida. É isso, né? Os esposos unidos pelo sacramento do matrimônio, hein? Se tornam muito mais do que esposos, mas se tornam e devem se tornar verdadeiros missionários do amor e da vida, fazendo dos seus lares, fazendo de suas famílias constituídas um verdadeiro santuário da vida, um lugar sagrado, onde a vida é defendida, respeitada e amada. Por isso que a missão mais importante da igreja sempre será defender a dignidade do matrimônio cristão e defender a dignidade da família, porque o mesmo São João Paulo II disse: o futuro da humanidade passa pela salvação das famílias. Quer destruir o ser humano? Quer fazer com que o ser humano perca o sentido da vida? É só destruir a sua família. No ano de 2005, que foi o ano do falecimento de São João Paulo II, e foi também o ano do falecimento da irmã Lúcia, lembra dela? Uma dos 3 pastorinhos de Fátima.
A irmã Lúcia já estava vivendo, e já com seus 80 e poucos anos de idade, num convento de clausura das irmãs carmelitas em Coimbra, Portugal. Um pouco antes da sua morte, ela deixou essa profecia para a igreja. A batalha final entre o reinado de Cristo e o reinado de Satanás será para destruir o matrimônio cristão e a família segundo os planos do Criador. Não se sabe se foi Nossa Senhora que revelou isso para a irmã Lúcia, ou se foi o próprio Deus que colocou essa profecia no coração dela. Mas uma coisa é certa: mais do que nunca essa profecia está se realizando, porque nunca o matrimônio cristão e a família foram tão atacados como nos tempos de agora. Por isso, mais do que nunca, queridos pais, queridos catequistas, queridos pregadores da palavra, igreja, sacerdotes, anunciem para as nossas crianças, anunciem para os nossos jovens, anunciem para os nossos casais o evangelho da família, a dignidade do matrimônio, segundo os planos do Criador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.